Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos falar sobre as taxas das dívidas soberanas e o impacto que estão a ter nos mercados. Vamos também olhar para como os novos confinamentos e os atrasos nos planos de vacinação poderão afetar o outlook económico da zona euro em específico, algo que poderá ser expresso nos índices PMI que serão divulgados esta quarta-feira. A época de resultados de 2020 e do quarto trimestre está a acabar, portanto vamos também olhar para as propostas que os boards apresentaram em termos de dividendos. O nosso convidado de hoje é o João Queiroz, Head of Trading do Banco Carregosa. João, boa tarde e bem-vindo ao Mercado em Ação novamente. Olá, boa tarde. João, vamos começar pelas yields das dívidas soberanas. Na semana passada, Jerome Powell, presidente da Fed, não conseguiu realmente acalmar os ânimos depois da reunião de 2 dias do Comitê de Política Monetária, mas ontem fez um discurso bastante positivo sobre a recuperação nos Estados Unidos e disse que está mais avançada do que se esperaria, e os juros das Treasuries americanas, a dívida soberana americana, aliviaram um bocado. Duas perguntas. Este é um tema que vai continuar a centrar as atenções nas próximas semanas? E segundo, qual a gravidade se, porventura, os juros das Treasuries a 10 anos subirem para os 2%, como sugeriu ontem um analista da Fidelity? A subida das taxas de juros tende a ser sempre um sintoma positivo e uma medida de sensibilidade à recuperação económica. Se as taxas de médio e longo prazo começarem a ter uma perspectiva mais positiva, significa uma virtuosidade da economia por via, por exemplo, da procura agregada do conjunto dos particulares, das empresas, pelo aumento da despesa e do investimento. Agora, tendo em atenção que estamos já comemoramos 12 meses, um ano do início desta pandemia, provavelmente é natural que, à medida que o grau de vacinação for aumentando, as perspectivas vão melhorando e nessa trajetória o conjunto das famílias, dos consumidores e das empresas se vão adaptando a um ecossistema, então, de maior normalidade. Assim, perspectivas de crescimento dos preços por equilíbrio entre a oferta e a procura e dentro desse espaço, maiores taxas de juros. Porém, o que estamos a verificar é um movimento inicial entre os 10 anos, a partir dos 7, 10 anos para a frente. Portanto, naquilo que designamos pela zona longa da curva de rendimentos. Para trás, a partir dos 5 anos para trás, as taxas de juros continuam baixas. Daí estarmos a verificar que há um grande diferencial entre as taxas de curto prazo, por exemplo, 1, 2 anos, e as de 10, 15 anos. Portanto, o que significa que os investidores, de momento, não estão a estimar ou perspectivar uma aceleração ou um crescimento, o que é natural, das taxas de inflação e assim das taxas de juros. É verdade que, de momento, não apoquentam os decisores de política monetária, como os bancos centrais ou os ministros das finanças, porque temos esta evidência que estamos no longo prazo, ainda não está a afetar, não temos ainda perspectivas que esteja a afetar no curto prazo. Este ajustamento, enquanto for gradual e depois também, de alguma forma, temperado também pelos bancos centrais, que podem auxiliar aqui em alguma compra ou aceleração de alguma compra neste período de 10 a 30 anos, provavelmente ajuda a mitigar o impacto destes aumentos das taxas de juros no mercado e, de alguma forma, também tende assim a mitigar o impacto que esta subida mais rápida pudesse ter e contaminar então a estabilidade económica e dos mercados, que é importante numa perspectiva de poupanças dos investidores e, por outro lado, a forma como as empresas chegam ao mercado para poder levantar dinheiro. Ainda a segunda questão que tu me colocavas... Era como é que os mercados estão a reagir a isto? Se veem com gravidade, os mercados de ações têm estado relativamente nervosos por causa desta questão? Este nervosismo parece, não é tão severo como verificamos
em anteriores experiências. Vamos observando, por exemplo, o mercado a fazer rotações de alguns setores, como já falámos, por exemplo, das tecnológicas ou das megacapitalizações para outros setores mais cíclicos ou mais defensivos, à medida que também cada um dos temas ou dos setores vai permitindo, de acordo com os desafios, como por exemplo, nesta sessão estamos a refletir a imposição de novas medidas de restrição, então é natural que, por exemplo, os automóveis e os setores de transporte aéreo, por exemplo, ou de lazer, possam ser afetados. Mas enquanto o mercado for fazendo gradualmente aqui estas modificações, estas adaptações e rotações de alguns setores que podem estar aqui com múltiplos, por exemplo, 15, 20 vezes o valor da empresa face às suas receitas, enquanto gradualmente for feito esta alteração, provavelmente não deveremos ter aqui impactos como sell-offs massivos ou quedas com variações de 2,5%, como tivemos noutras experiências. Portanto, pode ser um processo... João, essa questão da rotação que tu falas e da sensibilidade à questão das yields, recentemente, se nós fizermos aqui uma análise breve, podemos ver que um aumento das taxas a 10 anos das obrigações norte-americanas provoca mais ou menos uma contração de 3% no Nasdaq. Portanto, esta rotação que tem existido para alguns setores da economia dita tradicional e especialmente as financeiras. Como é que tu vês o posicionamento dos investidores em relação à tecnologia? Vai continuar a haver esta escadinha que referiste de reposicionamento para ver quando as taxas sobem, depois existe uma contração, mas depois existe um reequilíbrio, sendo que no final as tecnológicas estão têm desvalorizações comparativamente com as financeiras, por exemplo? Provavelmente, estamos a experienciar que os investidores estão a ser mais inteligentes e mais gradualistas. Vão fazendo algumas avaliações relativamente ao mercado e vão verificando também o impacto que algumas das tecnológicas, por exemplo, aceleraram a sua presença com a pandemia e vão ser uma presença provavelmente ainda mais forte na economia das famílias, das empresas e globalmente. Um exemplo que estamos a sentir cada vez mais, por exemplo, até no nosso país, como foi evidenciado nas notícias que todos chegamos, que é a questão, por exemplo, dos processadores. Cada vez mais os processadores são relevantes, por exemplo, relativamente à cloud, a forma como é feita a gestão de toda a informação, de toda a nossa presença, por exemplo, nos social media, relativamente também à forma como interagimos nos meios à distância e a forma com que é necessário este tipo de tecnologia. Refiro-me aqui na parte dos processadores, que já não é só nos nossos computadores, é cada vez mais, de forma incremental, também nos smartphones e depois num outro conjunto de economia também de informática que é relevante para manter todo este conjunto de dados que vamos utilizando e que vamos gerindo. Há uma maior eficácia e uma maior eficiência também na gestão destes dados, por exemplo, ser na cloud ou ser com um outro conjunto de servidores mais local. Portanto, de acordo com esta inteligência que vai sendo aplicada, então, alguns destes subsetores e a sua relevância, como por exemplo relativamente à parte da robótica, à parte da inteligência artificial, que depois também nos ajuda na utilização massiva do conjunto das nossas informações, ou nesta parte também cada vez mais relevante e mais importante, por exemplo, que a própria pandemia, que é a parte da transição energética e a parte também da pegada de carbono. Toda esta parte da tecnologia, ou provavelmente há uma parte da tecnologia que provavelmente vai continuar a manter a sua relevância e provavelmente pode ter aqui alguns ajustes, mas deverão continuar
a negociar com algum prémio relativamente aos restantes setores. João, há pouco falavas de o que está acontecendo na sessão 2, com novos confinamentos na Europa. A Alemanha estendeu ontem até 18 de abril, Paris já está em lockdown, Itália e Polónia já tinham anunciado na semana passada. Se por um lado, nos Estados Unidos vemos já o presidente da Fed com um discurso bastante mais positivo sobre a recuperação, na Europa as nuvens estão mais escuras, parcialmente com este problema dos novos confinamentos em vários países, mas também os atrasos nos planos da vacinação, nomeadamente o caso da vacina da AstraZeneca. Como é que isto vai afetar a recuperação na zona euro, destes dois fatores, na tua opinião? Para já, o que está a acontecer ou poderá ser mais a revisão em baixa daquilo que é o crescimento económico da zona euro relativamente ao segundo trimestre. As perspectivas que tínhamos para este ano provavelmente podem ter aqui alguma revisão se o grau de inoculação e de vacinação das vacinas continuar a ter aqui alguns desafios ou algumas incertezas. Mas enquanto também a questão se colocar entre se há um atraso no segundo trimestre que pode ser compensado no terceiro e quarto trimestre com uma maior aceleração, provavelmente no conjunto do ano poderá ser Mas afeta, por exemplo, o verão, não é? Por exemplo, claramente. Viajar é essencial, não é? E a economia do verão, tens toda a razão, é um impacto extremamente importante e nós, a República Portuguesa, bem sabemos e conhecemos esse efeito. Essa parte exportadora que é o turismo tem muita relevância sobre a evolução do nosso PIB, obviamente será importante. Porém, há um conjunto também de vacinas que vão sair agora no segundo trimestre, por exemplo, Johnson. Exatamente, ou da Novavax, que provavelmente poderão ajudar aqui algumas perspectivas. Porém, se olharmos para aquilo que é a indústria do transporte aéreo, por exemplo, a evolução das avaliações de hoje dos hotéis, ou da indústria de turismo, ou dos operadores de turismo, efetivamente vemos aqui que os investidores estão a provocar aqui alguma contração nestas empresas, estão a colocar aqui, exigem mais prémios de risco para investir nestas empresas. Portanto, há uma perspectiva menos positiva nesta ação, enquanto continuarmos com este tipo de diálogo e vamos tendo aqui alguma incerteza sobre se efetivamente se consegue aqui a imunidade de grupo, ou estar próximo da imunidade de grupo ou próximo do verão. Obrigado, João. Já voltamos à conversa contigo. Vamos passar agora para os números e os gráficos da semana com o Marco. Marco, força. Obrigado, Chico. A semana passada o panorama foi misto. Podemos ver aqui alguns destaques, nomeadamente Facebook, pela positiva, enquanto os serviços de crédito Visa, Mastercard tiveram um comportamento negativo. Também destaque pela positiva para as farmacêuticas. Já em relação ao início do ano, podemos ver os vencedores são as financeiras, com valorizações bastante interessantes, acima dos 20%, e no setor da tecnologia, Google e Intel. Para não falar das energéticas, têm crescimentos de 30% ou 37%, como a ExxonMobil. Em relação ao resto do mundo, destaque aqui para o setor financeiro, que tem aqui claramente uma prestação desde o início do ano muitíssimo superior aos restantes, aqui no Canadá, com o Royal Bank of Canada, o Bank of Montreal, Toronto Dominion, aqui em Espanha o BBVA. Temos claramente o setor financeiro a recuperar desde o início do ano em relação aos restantes setores. O HSBC, por exemplo. Em relação à semana passada, nos grandes mercados e nos setores, podemos ver que as small caps tiveram a pior prestação, enquanto o restante mercado esteve muito equiparado. Já os mercados emergentes estiveram ligeiramente melhores que o Wall Street, enquanto a Europa esteve ela por ela em relação aos índices norte-americanos. Já em relação ao início do ano, as energéticas dominam as valorizações, seguidas pelas financeiras, e podemos ver que por agora, o Wall Street e a Europa está um pouco a caminharem juntos desde o início do ano. Em relação aos gráficos, este é do euro-dólar diário e podemos ver que está agora aqui numa trajetória descendente, aqui com estas linhas inferior e superior como barras que poderão condicionar o desempenho.
Este é o gráfico das obrigações superiores a 20 anos de maturidade da dívida norte-americana. E podemos ver aqui esta queda, que é inversa à subida das yields. E a semana passada foi esta queda que está aqui que provocou um terremoto, entre aspas, no Nasdaq. O ligeiro alívio, ou seja, a subida, provocou a descida das yields de ontem e foi isso que permitiu também aqui ganhos em Nova Iorque. Em relação ao S&P 500, 4 horas, está aqui num canal ligeiramente ascendente, com esta linha superior como barreira para mais ganhos. Por fim, aqui o DAX 30, que está bastante mais fraco que o S&P 500, claramente, só agora, recentemente, é que ultrapassou os máximos do ano passado, mas parece que tem ganho algum rendimento desde o início do ano. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco, pelos números e gráficos sempre interessantes. Vamos continuar com os números. É o meu número da semana, é o 49,1. É o consenso dos analistas sobre o índice PMI compósito da zona euro de março, que vai ser publicado pela IHS Markit amanhã, quarta-feira. Um valor que, a confirmar-se, representa que a região tem uma perspectiva de contração, sendo os 50 pontos o mínimo para se estabelecer uma perspectiva de expansão económica. Voltamos à conversa com o João Queiroz, Head of Trading do Banco Carregosa. João, qual é a importância destes índices PMI que vamos ver amanhã e o que é que poderão revelar sobre as expectativas em relação às várias regiões e setores que temos vindo a falar? Estes indicadores são extremamente relevantes, apesar de serem subjetivos, muito baseados em sondagens, principalmente aos empresários, dão aqui uma imagem daquilo que são as intenções de, por exemplo, contratação relativamente à parte da mão de obra, compras, fornecimentos, investimento, despesa. Portanto, dependem muito daquilo que é a percepção dos gestores das empresas relativamente aos próximos trimestres. E ajuda a ter aqui uma visão, é um indicador, podemos vê-lo como um indicador avançado daquilo que se percepciona sobre a evolução da economia dos próximos 2, 3 trimestres, mas que não deixa de ter também, de alguma forma, aqui um impacto ou algum enviesamento que tem a ver com as percepções também de curto prazo. E aqui é que provavelmente pode estar o potencial de surpresa. A maioria provavelmente terá uma perspectiva já de que o cenário da pandemia tenderá a ficar para trás, mais ou menos incerteza sobre quando é que vamos ter aqui o impacto da vacinação e da inoculação e o ritmo com que o fazemos, mas aqui as perspectivas de que nos próximos 6, 12 meses estaremos numa situação mais construtiva e melhor do que a atual, provavelmente tenderá a fazer sentir. Teremos aqui apenas 2 pontos, sendo que na Europa, a Europa, uma economia claramente exportadora e com crescentes excedentes da sua balança de transações, provavelmente os mercados emergentes, principalmente os mercados emergentes, que de alguma forma são mais sensíveis às subidas das taxas de juro dos Estados Unidos, provavelmente podem dar aqui alguma indicação de alguma estagnação em termos de crescimento. Observamos que tiveram um desempenho muito interessante nos últimos 3, 4 meses relativamente ao final do ano passado, porém, alguns dados que vimos observando, sobretudo relativamente à China e mais algumas economias asiáticas, podem mostrar aqui algum abrandamento ou alguma estagnação, provavelmente pode ser incorporada então nestas expectativas relativamente àquilo que são os fornecimentos para o exterior, a parte exportadora. Depois também teremos aqui também nos bens não transacionáveis e aquilo que é mais a parte das economias internas. Como bem já observaste, aqui este conjunto das principais economias que já mencionaste, como por exemplo, para além da Polónia, temos obviamente a Alemanha, França e Itália, que são grandes players da zona euro e poderá de alguma forma também impactar esta percepção. Mas no global não se estimaria aqui
uma surpresa ou uma grande decepção. Mas, novamente, sem grande surpresa, há um gap com os Estados Unidos, não é? As estimativas para os PMI dos Estados Unidos estão nos 50 e muitos e 60 e poucos até, portanto, Exato. passo à frente. É verdadeiramente um grande diferencial e os Estados Unidos têm, nesta parte, continuam a mostrar dados bastante robustos e com uma dinâmica muito diferente, mas também tem a ver com a estrutura da sua economia, que é muito Mais diferente. rápida, é mais rápida, não é? Exatamente, a ajustar, a responder e a forma como também, em termos de política central, são muito mais ágeis e muito mais flexíveis, conseguem respostas que a Europa dificilmente vai conseguir. João, por falar em agilidade, e na pergunta final, a época de resultados está a chegar ao fim, já falámos sobre esse tema várias vezes, mas em relação aos dividendos, há um ano muitas empresas estavam a cortar ou suspender o pagamento dos dividendos, mas foram agora já bastante ágeis, muitas delas, a regressar a esse pagamento. Achas que vamos regressar à normalidade ou ainda vai haver cautela por parte de um grupo significativo de empresas? O montante dos dividendos que está a ser proposto para votação em Assembleia de Acionistas, depende do setor, e se estamos a falar mais no exportador de bens transacionáveis ou estamos a falar mais com maior as suas receitas possam ser mais representativas dentro do mercado interno. Há aqui uma perspectiva de olhar mais para a frente e não estar tão preso àquilo que foi o ano de 2020 de forte travagem. Há algum conservadorismo em algumas empresas e há outras que já estão a olhar mais para a frente e de alguma forma a tentar remunerar os seus investidores com os seus acionistas, que correram alguns riscos durante o ano também de 2020 e com aquilo que ficou como resultado do ano difícil para essas empresas de 2020, depois de afetar investimento, despesa, CAPEX e as necessárias almofadas, como as reservas, que são necessárias para os seus capitais próprios, há aqui alguma tentativa também de remunerar esses investidores. A perspectiva é que, provavelmente, 60% a 70% dos resultados gerados possam ser aprovados pelos acionistas para distribuição. Provavelmente estaremos a falar aqui das 18 empresas do PSI 20, entre 14, 12 empresas que podem fazer este exercício de distribuição de resultados, não esquecendo que face àquilo que são, por exemplo, dentro do que é o PSI 20, provavelmente só a EDP deve ter aqui a maior expressão. 40%. Exatamente. João, uma pergunta relacionada com isso, já que estamos aí, a banca, Paulo falou disso na semana passada, Christine Lagarde também já tem falado sobre o assunto. A banca foi essencialmente proibida no ano passado de pagar dividendos para não correr riscos, não é? Para não criar uma crise na banca, numa altura de quebra de rentabilidade por causa das taxas de juros mais baixas e também da quebra da economia e com moratórias ainda por cima na Europa, em vários países. O que é que há decisões ainda a tomar? O João Paulo disse que o CAPED vai decidir nas próximas 2 semanas. Como é que vês a situação dos dividendos neste setor? Será que vamos ter alguma margem de manobra este ano, mas com cautela na mesma? Iria separar em 2 tipos de banca. A banca anglo-saxónica e depois a banca da Europa continental. A parte da banca anglo-saxónica, sobretudo Estados Unidos, Reino Unido, é isso que estamos a falar, poderá haver aqui mais margem, tendo em conta que eles não têm que conviver com taxas de juros negativas. Isso é algo mais penalizador relativamente à Europa continental, sobretudo relativamente à zona euro. E aqui as taxas de juros negativas são uma perversão e têm um impacto muito grande relativamente àquilo que é a conta de exploração do setor bancário, porque torna muito mais difícil estar a gerar
resultados e receitas quando a contribuição da margem de juro é praticamente próxima de zero e basicamente servirá para remunerar custos e encargos. Em cima disto, temos ainda o esforço que algumas economias podem ter que provisionar ou criar almofadas para os montantes que têm de mal parado. Exatamente, o potencial de mal parado, sobretudo em algumas economias mais alavancadas e que têm menos margem, o seu Estado central já tem um grau de endividamento extremamente elevado e torna mais difícil fazer algum exercício de capitalização do setor bancário. Portanto, vai ser um comportamento assimétrico, provavelmente, isso já é verificável. Há bocado no apontamento que deram-se relativamente à evolução da banca. Provavelmente teremos aqui o setor bancário norte-americano em máximos de 4, 5, alguns provavelmente em valores de 2008 ou 2009, quando provavelmente aqui na própria zona euro, também temos aqui, mesmo dentro da zona euro, alguma assimetria, com alguns megabancos ou bancos mais universais presentes em toda a Europa, com um comportamento diferente daqueles que têm os desafios mais de uma economia doméstica, também com sobretudo quando estamos a falar quando as economias, as empresas, as famílias e as empresas recorrem mais a um endividamento e têm menos estoques de poupança para poder agir. Muito obrigado, João, pela participação mais uma no Mercados em Ação. Até uma próxima oportunidade, como sempre. Marco, vamos acabar com o ou a protagonista da semana? Sim, hoje é o CEO da Microsoft, Satya Nadella, devido às indicações que existem de que a Microsoft vai adquirir a Discord, que é uma comunidade de videojogos, e isto é uma indicação de que a empresa está claramente a investir no setor de videojogos, que deverá ter um peso muitíssimo interessante no futuro nas receitas da empresa. Muito obrigado, Marco, também pela participação no programa mais uma vez. Agradeço também a preferência dos nossos telespectadores. Fiquem connosco para a semana. Temos mais um Mercado em Ação. Obrigado.